Pastor, o senhor acha que é correto sempre buscar os irmãos em casa para participarem da célula? Quando não buscam, não vão e eles ainda acham isso ruim. Como é que eu devo agir nessa situação? Bem, querido irmão, eu compreendo isso, é uma situação importante, é uma pergunta boa, porque sempre tem novos convertidos chegando na igreja e no começo não fazia parte da rotina dele ir para o culto, ir para as reuniões da igreja, reuniões da célula. É como uma criança, né, que às vezes a gente tem que pegar na mão e realmente levar para que ele se envolva, para que ele realmente participe e não deixe de frequentar as reuniões da igreja por qualquer motivo. No entanto, obviamente, isso precisa avançar até que ele comece a compreender que ele precisa ir pelo seu próprio encargo. Então, a minha resposta é que, no princípio, você deve sim levar o irmão, né, e, obviamente, trabalhar para que ele aprenda a importância e a se envolver nas reuniões da igreja. Mas depois, com o tempo, você vai soltando isso e mostrando a ele que é muito importante, que essa é uma decisão pessoal e que ele deve se dispor a pagar o preço, seja de carro, de ônibus, não sei qual é o transporte que ele vai ter que usar, mas que as reuniões da igreja são fundamentais na vida dele e que ele não pode ficar o tempo todo, a vida toda, dependendo de alguém buscá-lo, né, para que ele possa participar. Pastor, sua palavra na semana passada foi sobre perdão. Eu tive um amigo que me decepcionou por várias vezes, pois eu acabei concluindo que ele era um amigo de conveniência. Só ficava comigo quando precisava de algo. Eu já o perdoei, porém, não gostaria de tê-lo no meu ciclo de amizades mais. Mas por várias vezes ele fica forçando a barra. Como é que eu devo agir nessa circunstância? Olha, é importante, em primeiro lugar, você entender o que é a diferença entre perdão e restauração da comunhão. O perdão ele é sempre incondicional, ou seja, não depende do arrependimento da outra parte que te ofendeu. Mesmo que alguém que te ofendeu, te traiu, te magoou, não se arrependa, não venha pedir perdão, você deve perdoar. Porque o perdão libera o seu próprio coração. O perdão é sempre injusto. O perdão não é para quem merece. Nós nunca merecemos ser perdoados por Deus e o Senhor nos perdoou, não é? E nós também temos que perdoar. O perdão é isso é o ato do amor, é o ato. Quem perdoa sofre o dano. Por exemplo, se você vai na casa de alguém e lá tem um vaso chinês de US$ 15.000, imagina só, que ele trouxe lá da China. E você é pobre, de repente você esbarra e quebra o vaso. Você não tem condição de pagar. A pessoa deve te perdoar? Deve. E assim, você não tem como pagar. Então, veja, o perdão, ele traz esse dano. Né? Quem perdoa sofre o dano. É assim mesmo, mas isso é cristianismo, isso é amor. Já a restauração da comunhão é outra coisa. Se alguém não se arrepende, eu devo perdoá-lo, mas eu não tenho que restaurar a minha comunhão. E mesmo o irmão, pastor, mas ele tem se arrependido, mas arrependimento é acompanhado de mudança de vida. E a sua pergunta, essa pessoa não tem mostrado esse fruto. Então você não é obrigado a restaurar a comunhão com ele ou ter ele no seu ciclo de amizade, não. Deve deixar claro os motivos em amor, mas você deve sempre manter o coração perdoador. Pastor, quem está cursando o curso de maturidade no espírito, ou CTL, enfim, os cursos básicos da igreja, pode fazer corte? Olha, eu sempre recomendo que quando você chega na igreja, se converte, você é um novo convertido, ou até mesmo está vindo de outro lugar, que primeiro você tenha um tempo seu com Deus, antes do seu coração se envolver emocionalmente com uma pessoa do sexo oposto, num relacionamento da corte. Primeiro o seu coração tem que ser envolvido com Deus, com as coisas de Deus. Por isso é muito importante que primeiro você faça os cursos da igreja, que você tenha pelo menos ali um ano que você está ali debaixo de um discipulado, fazendo esses cursos, concluindo o seu passado, para que quando chegar a hora de se relacionar, você esteja realmente com o coração preparado, as emoções restauradas, para que você possa desfrutar de um relacionamento que vai ser bênção para você e para a pessoa com que você vai se relacionar. Pastor, vem cá, uma perguntinha para o senhor. É pecado ouvir músicas do mundo?
Essa questão é sempre uma pergunta que as pessoas fazem. A questão não é uma questão, a pergunta não é uma questão de pecado ou não, e sim da fonte, do que você está comendo. A palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 4, se eu não me engano, verso 8, que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a pergunta é, o que eu estou ouvindo, o que está entrando em mim, ele se torna um alimento para a minha alma. Isso passa nessa peneira da palavra de Deus, de ser puro, de ser verdadeiro, de ter louvor a Deus, né, de estar ali falando todas essas verdades da palavra? Não, eu acho que não só a música do mundo, qualquer outra coisa que não é puro, que não é de boa fama, que não é louvável, que não louva a Deus, que não traz essa verdade, que não tem uma fonte que vai ser precioso para o seu coração, para a sua alma, para a sua mente, você não deveria ouvir. Né? Não é então uma questão de pecado, mas sim de uma escolha daquilo que vai entrar na sua vida, no seu coração e na sua mente e que amanhã vai te fazer mal. Se você comer comida estragada hoje, à noite, amanhã certamente você vai acordar passando mal. Por isso que muitos irmãos não têm uma vida espiritual saudável, às vezes estão angustiados, não sabem por quê, porque estão comendo comida que não é boa, que é a comida do mundo. Pastor, eu tenho uma dúvida. Por que Deus não destrói o diabo de uma vez? Essa é uma pergunta interessante, né? Se Deus é todo poderoso e o diabo é o nosso inimigo, por que ele não destrói logo o diabo? Vou te explicar de uma maneira bem simples. Deus não destrói o diabo porque isso seria injusto. E Deus é um Deus justo, inclusive com o diabo, pasme. Você sabe, não há guerra de fato direta entre Deus e o diabo, porque o que é o diabo diante de Deus? É apenas uma criatura. E o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Apenas um pequeno relance do sopro de Deus e tudo viraria pó. Né? Mas o diabo acusaria Deus, porque qual chance que ele teria numa batalha dessa? É como um adulto matar um bebezinho que acabou de nascer. É por isso que o aborto é uma crueldade, né? Em si, aquele ser não tem a mínima defesa, a mínima chance de coisa alguma. Então Deus, na sua soberania, na sua grandiosidade, na sua nobreza, o que ele resolveu fazer? Não é? Ele resolveu não destruir o diabo pelo seu poder. O que é poder? Poder é o maior destruir o menor. Mas o que é glória? A glória é quando o mais fraco, o menor, destrói o maior e o mais forte. Então Deus falou para o diabo, eu não vou te destruir pelo meu poder, porque você mesmo me acusaria de não ter chance nessa guerra. Mas eu vou te destruir pela minha glória. E a glória de Deus é o homem, que em si mesmo é muito inferior a Satanás, né? Mas no seu poder, no seu corpo físico, mas é através do homem que Deus resolveu destruir o diabo. E é por isso que nós nos tornamos esse instrumento da glória de Deus, que embora sendo menores do que os anjos, do que os demônios, o Senhor nos dá o poder dele para, através de nós, subjugar Satanás, e isso é glória, e é por isso que ele está aí até hoje, ainda, por enquanto. Mas o destino dele já está traçado, e é bom lembrar, quando ele ficar te lembrando do seu passado, lembra ele o futuro dele. Pastor, eu posso descontar o gasto de combustível que tenho ao ir e voltar do trabalho antes de dar o dízimo? Afinal, os 10% são em cima do lucro? Estou certo? Não, não está certo. Na verdade, o dízimo de uma pessoa física, ele é em cima do bruto, porque tudo que você gasta, seja inclusive os seus impostos que você paga, é para o seu próprio benefício. Você paga imposto para ter asfalto, para ter polícia, para ter água, para ter outras coisas que estão ali na rua, que não estão necessariamente ligadas na sua casa. E o combustível do seu trabalho que você está usando ali, é para isso também. As próprias empresas às vezes dão vale transporte ou dão até mesmo ajuda de combustível para alguns casos. O dízimo, portanto, ele é do seu salário bruto, porque todo o salário da pessoa física está ligado a isso, então você deve dar ele do bruto. Já o dízimo de uma empresa, não. Aí sim é do lucro, porque ela tem todo um capital de giro e ela, às vezes, tem empresas que, por exemplo, ganham 3% de lucro, a margem é muito pequena. Se ela desse o dízimo do bruto, ela quebraria no outro mês. Né? Então, é diferente o dízimo do lucro da pessoa física para a pessoa jurídica.